vida. E um grande exemplo de luta é o exemplo da própria mãe de Jesus, de Maria, que sofreu amargamente para que o seu filho pudesse nascer. Ela teve um filho que muito antes de nascer já era perseguido, já tinha problemas, e ela conseguiu dar à luz àquela criança. Eu gostaria de pedindo a vocês que abram suas Bíblias aí em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 48. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 48. Nós estamos vendo aí o Cântico de Maria. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 48. Amém? Esse cântico foi entoado por Maria logo após ela visitar Isabel. E naquele momento ali que ela visita Isabel, o filho de Isabel sente a presença do Filho de Deus naquele lugar. E Maria diz o seguinte: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos à sua disposição, Pai, e pedimos a tua orientação, a tua unção nessa noite, para que possamos falar do teu amor, da tua misericórdia. Ó Deus, nesta noite que se comemora o Dia das Mães, nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada mãe aqui presente, por todas as mães deste mundo, ó Deus, porque elas, o Senhor, Pai, sabem, ó Pai, o que é criar, o que é educar um filho. Por tudo, Pai, nós agradecemos a Ti, por ter dado, ó Senhor, o privilégio a elas, ó Pai, de se tornarem mães. Ó Deus, muito obrigado, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos estar refletindo nesses 3 versículos apenas. Nós sabemos que hoje comemora-se o Dia das Mães. E ao olhar para a figura humana, olharmos assim para a figura humana, e podemos dizer da mãe, a capacidade de amar. Claro, de mãe, nós estamos falando de mãe, estamos falando de algo verdadeiro, né? Existem mães e mães. Nós temos mães que são capazes de matar, né? Felizmente, lamentavelmente, mas estamos falando dessas mães que realmente amam os seus filhos, que nós, graças a Deus, é uma minoria, né, no mundo, mas estamos falando da mãe, do ser humano capaz de amar, de entregar, o ser humano capaz de doar-se inteiramente, doar-se por completo. É um ser humano que se entrega. E nós queremos nessa noite expressar nossa gratidão a Deus, a vocês mães, pelo dom de ser mãe, porque realmente é um dom. Existem mães que não têm aquele dom, mas estamos falando de mães que têm o dom de ser mãe. Ao olharmos para a Bíblia, temos assim inúmeras, muitas histórias de mães, experiências de mães, experiência de Isabel ao contemplar Maria na sua casa, uma experiência muito grande. Se lermos a história, nós vamos perceber, há uma experiência muito grande disso aí. Então nós temos inúmeras mães que, ao analisarmos a história bíblica, nós encontramos isso. E dentre essas mães que nós falamos, nós temos que realmente ver a importância na história da mãe do Filho de Deus. Uma história especial, muito especial, a história de Maria. O seu papel na história, o papel de mãe do Salvador,
um papel de extrema importância. Ela toma aí a posição de mãe do Filho de Deus. É um papel que vem mudar a história da humanidade a partir daquela mulher. Mulher virtuosa, mulher bem-aventurada, onde a Bíblia coloca bem-aventurada. Quer dizer, mulher feliz. Encontrou naquele instante, Deus encontra naquela mulher a mulher perfeita, para que possa dar luz ao seu filho. Ou seja, para que possa dar luz ao seu filho, que posteriormente estaria salvando toda uma humanidade. Quer dizer, Maria então concebe um filho que irá salvar a humanidade e também salvar Maria, salvar os irmãos também dele, salvar os outros filhos que Maria tem posteriormente. Então, a mãe do Filho de Deus, do Deus encarnado, do Jesus que veio aqui e se coloca em nosso lugar, como Filho do Deus vivo. Uma mulher que foi chamada para um ministério diferente, para um ministério especial, o ministério de carregar em seu ventre, de gerar o Filho do Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, conceder e dar luz. Mas essa mulher tem uma história difícil, uma história triste, uma história de rejeição até do seu noivo. Era uma mulher que estava prestes a se casar. Aí de repente ela aparece grávida. E a rejeição, rejeitada, e a preocupação de ser rejeitada por uma sociedade inteira, porque carregava ali um filho e não era do noivo. E se fosse também era escândalo para a época, mas ela sofreu as dores daquele momento também, daquela dificuldade em ter que explicar para uma sociedade. E será que essa sociedade estaria pronta a entender que ela estaria carregando em seu ventre o Filho de Deus, aquele que viria para salvar o mundo? Então ela começa já numa dificuldade. Nos nossos dias de hoje, talvez ela seria aconselhada a abortar. No entanto, ela se manteve firme, passou por dificuldades, teve que o seu filho nascer em uma manjedoura, mas o amor de mãe estava ali. Estaria carregando o Salvador do mundo. Mas muitas mães, elas não estão carregando o Salvador, mas estão carregando aqueles que poderão proclamar a volta do Filho de Deus. O importante é que cada mãe pense no seu filho como algo especial também, como alguém que pode estar proclamando o Evangelho, e que cada filho entenda as dificuldades que cada mãe tem, para que ele chegue a nascer, para que ele cresça, para que ele viva, para que ele seja realmente alguém. O desejo, eu tenho certeza, de todas as mães, é que seus filhos sejam exemplos de homens, de mulheres, que cresça, que alcance um lugar de destaque, e que tenha felicidade, que seja acima de tudo feliz. Mas Maria, ela teve o cuidado de educar o seu filho para que ele fosse realmente o herdeiro de Deus e que continuasse a história e que ele salvasse a humanidade. Ela teve o cuidado de educar. A Bíblia também tem uns relatos aí que às vezes fica intrigado, mas não é aquilo que a gente imagina. Quando lemos o texto do canto de Maria, percebemos que sua alegria é de gratidão a Deus. É uma alegria pelo ministério especial que ela havia recebido de Deus. Nós percebemos isso. Mas ao lermos depois nas narrativas a seguir dos evangelhos, vamos encontrar algumas expressões que às vezes incomodam.